Olá, meu nome é Carla Moura, eu sou médica pneumologista e nós vamos falar sobre a doença DPOC, da definição ao tratamento. Gente, o que é essa doença, que é uma sigla? É a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é uma condição pulmonar, obviamente, e grave em essa característica, é heterogênea. Ela é caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, que é devido a anormalidades das vias aéreas inferiores e ou alvéolos. Quando eu falo de vias aéreas inferiores, eu estou falando dos brônquios, suas subdivisões até chegar nos bronquíolos, que é a pequena via aérea. Essas alterações causam uma obstrução ao fluxo de ar. E isso é de forma persistente, geralmente progressiva. Ela é uma patologia comum, ela é prevenível, porque nós conhecemos o seu principal fator de risco, e ele é o tabagismo. Apesar de ser uma doença já estabelecida, crônica, ela é tratável sim, mas ainda é subdiagnosticada, ou até erroneamente diagnosticada. Então nós temos um trabalho importante ainda com a DPOC, e vocês são os estudantes que vão modificar esse desfecho dessa patologia depois dessa aula, viu, gente? E por que você tem que saber sobre a DPOC? Porque você vai atender um paciente com essa patologia, seja num local de unidade básica de saúde, seja numa UPA, seja dentro de um hospital ou até de um leito de UTI. Porque a DPOC, ela já foi considerada em 2019 a terceira causa de morte no mundo, ficando para trás de cardiopatia isquêmica e de acidente vascular cerebral. E ela oscila aí, fica nesse patamar mesmo, entre a terceira e quarta causa mundial de morte. E sim, ela é uma patologia comum. Antes do estudo Platinum, que foi um estudo multicêntrico feito com algumas cidades principais aí de 5 países da América Latina, nós tivemos dados mais consistentes de números de prevalência da DPOC. Então, essa prevalência, ela é diferente e está relacionada diretamente com o hábito de tabagismo local. Na cidade de São Paulo, que foi a cidade eleita aqui no Brasil, que foi um dos centros desse estudo, a prevalência foi de 15,8%, ou seja, uma patologia comum. E a maior prevalência foi em Montevidéu, no Uruguai. Se a DPOC tivesse um retrato falado, qual seria? Então, por ordem de frequência, essa patologia ela é diagnosticada muito mais em homens, encontrada muito mais em homens do que em mulheres, e em idade a partir de 40 anos, sendo ainda mais frequente em indivíduos a partir de 60 anos. Então, é a história do seu José, que fumou uma vida inteira aí, tendo uma carga tabágica alta, né? Geralmente 40, 50, 60 anos maços. Vocês já atenderam pacientes assim, e que começam a ter sintomas respiratórios, ou internações recorrentes, ou infecções de vias aéreas inferiores. Mas também a história da Dona Maria, né, que aprendeu a fumar, acender um cigarro para os seus pais, que aprendeu a fumar para espantar os insetos, enfim, da zona rural, e que fuma até hoje. Mas não podemos esquecer que existe essa suspeita a partir dos 40 anos de idade. E que essa patologia não tem previsão para reduzir, apesar das políticas efetivas para a redução do tabagismo e de várias leis que proíbem. Por quê? Porque nós temos aí uma população vivendo mais, que vai coletar as consequências dos hábitos no passado, mesmo que pararam de fumar, e também estamos tendo novos hábitos de fumar que, apesar de não termos uma relação bem estabelecida com a DPOC ainda, por uma plausibilidade aí de que toda a fumaça tóxica pode causar uma inflamação na nossa via aérea, provavelmente estes serão os DPOCs do futuro. Quem fuma cigarro eletrônico na fase aí de adolescência e na fase de jovens adultos. Como nós dissemos, a causa principal é o tabagismo, cerca de 80% dos casos, incluindo preparações populares locais. Então,
Não é porque o índio tá lá fumando que é natural, tá, gente? Então, tudo que é aquecido e gera fumaça tóxica vai levar a uma reação inflamatória, e se isso for com uma intensidade e uma frequência, né, importante, isso tem o potencial de causar o DPLC. E existem outras questões além do tabagismo, que são fatores individuais, que envolve a genética do indivíduo, envolve a normalidade do desenvolvimento desse pulmão, envolve desde a história intraútero. Então, assim, perguntar para o paciente se ele nasceu de parto prematuro, nasceu de baixo peso, se a mãe fumava durante a gestação, se ele já era uma criança que tinha um tabagismo passivo, se era uma criança que tinha infecções respiratórias durante a sua infância. Então, tudo isso é relevante e a gente sabe que aumenta a chance desse indivíduo ter DPLC. Então, além do tabagismo ativo, também o tabagismo passivo. E não podemos esquecer o fator ocupacional da DPLC. Então, quem nunca fumou pode ter DPLC? Pode. Então, investiga o histórico de ocupação desse paciente, tá? Então, se ele trabalhou em fábricas, com produtos químicos, com fumaça, com pó, com vapores, né? Se isso foi por um tempo relevante ou por uma intensidade relevante, se principalmente ele não usava EPIs, isso pode ser, e é bem estabelecido, como um diagnóstico de DPLC em pessoas que nunca fumaram. O ambiente que essa pessoa vive ou viveu também é importante. Então, uma prática muito comum na zona rural é ter o fogão a lenha, né, para fazer as comidas. Já teve momentos culturais que usavam também até para ferver roupas. Se esse indivíduo morava em habitações que tinham ao redor fábricas, né, que geram muita fumaça, ou se mora ou morou em cidades que têm uma alta poluição atmosférica. E como que acontece a DPLC? Então, a gente tem que ter a interação genética com o ambiente, né? E isso ocorre ao longo da vida do indivíduo, que pode levar a esses danos dos pulmões ou até alterar o processo aí do desenvolvimento e envelhecimento desses pulmões. Pela parte genética, o que é bem estabelecido é a deficiência de alfa-1-antitrypsina, que a gente já sabe, já tem estudos mostrando que é uma mutação do gene da serpina 1. A antitrypsina, ela é uma antiprotease, ou seja, seria uma proteção para o pulmão, tá? Para não degradar a membrana alveolar. E apesar de ser rara, em torno de 1 a 2%, a gente vai pensar naqueles indivíduos que nunca fumaram, que tem DPLC, mas com uma carga tabágica muito baixa, que tem a distribuição do DPLC diferente. Então, geralmente, quem fuma vai ter o enfisema predominando nos lobos superiores. E o indivíduo que tem a deficiência de alfa-1-antitrypsina geralmente tem essa doença, o enfisema mais nos lobos inferiores ou é panlobular. E geralmente ocorre em indivíduos mais novos, menores do que 45 anos. De uma forma bem simplificada, a DPLC ela é algo que é continuado. Então, o indivíduo fuma ou inala um gás, partícula que é nocivo, vai ocorrer uma ativação de células inflamatórias. E as células predominantes na fisiopatologia do DPLC são os macrófagos, neutrófilos e posteriormente linfócitos. Eles liberam mediadores inflamatórios, principalmente ali, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 8, leucotrienos, tá? Eles estimulam a produção de proteases que degradam a membrana alveolar e também faz hipersecreção na mucosa e hipertrofia de musculatura lisa, tá? E todo esse ciclo vicioso aí de inflamação vai levando ao dano e reparo, né? É amplificado pelo estresse oxidativo e esse dano e reparo vai levar aos danos estruturais irreversíveis dos brônquios, bronquíolos e dos alvéolos. Ao mesmo tempo que a gente tem a ativação das proteases, a gente também tem uma diminuição dos inibidores das proteases, que seria o fator protetor, desculpa. Bom, tudo isso, todas essas alterações anatômicas vão levar à obstrução do fluxo de ar.
E eu gosto muito dessa gravura porque ela é muito ilustrativa e ajuda muito a entender o que está acontecendo ali na pequena via aérea, que é onde acontece as alterações estruturais do DPOC. Desculpa. Então vamos lá, vejam bem. Aqui a gente tem um bronquíolo, e se vocês lembram bem, o bronquíolo ele já não tem cartilagem na sua parede. Para que o lúmen fique aberto, ele precisa dessas conexões que exercem uma força para manter, né, essa pequena via aérea, então aí com transporte de ar. Então ele precisa dessa conexão. Quando eu tenho ADPOC, eu tenho hipertrofia da musculatura lisa, tá? Eu tenho perda dessas conexões alveolares e eu tenho degradação das membranas ali e o ácido pulmonar, ele perde toda a sua conformação. Então eu tenho duas alterações funcionais. Uma, limitação do fluxo de ar por conta da broncoconstricção e também áreas de aprisionamento de ar. Então o ar chega limitado, com pouco fluxo, e quando ele chega lá, ele tem uma dificuldade para sair. Existe uma diminuição do recuo elástico dos pulmões e existe uma diminuição do esvaziamento de ar. Pensa bem aqui comigo então. O pulmão é um órgão bem extenso, então eu tenho áreas heterogêneas ali de destruição. Nesses locais eu vou ter áreas de aprisionamento de ar. Quanto mais eu tenho essas destruições, mais aprisionamento de ar eu tenho, de ar que não é renovado, de ar que não sofre trocas gasosas. Então isso vai levar ao que a gente chama de hiperinsuflação. E é justamente a hiperinsuflação que vai ocupar ar, vai aumentar a capacidade residual desse paciente e ele vai ter uma diminuição da capacidade inspiratória. Em última instância, isso causa, né, o protótipo aí do sintoma mais limitante da DPOC, que é a dispneia. Só para mostrar aqui para vocês, um saco alveolar normal, com todas as suas membranas íntegras e conexões, e um ácido destruído por a alteração anatomopatológica, que é o enfisema. Quando a gente suspeita, mudou também, tá, gente? A gente suspeita se o paciente tem sintomas respiratórios crônicos, né? Além disso, se ele tem históricos de infecções recorrentes do trato respiratório inferior, ou seja, traqueobronquites e pneumonias, e ou histórico de exposição. Então, eu vou suspeitar de DPOC se o paciente tem um histórico de exposição, que eu sei que é fator de risco para ter a doença e se isso é relevante, e ou sintomas respiratórios crônicos. E qual que é o quadro clínico? Geralmente começa com a tosse, que é um sintoma negligenciado. O paciente geralmente atribui, é a tosse do fumante, seu pigarro do fumante, vai deixando, até porque a tosse começa lá intermitente, começa como aquele paciente que tem aquelas viroses do inverno, todo mundo em casa fica com virose, mas ele fica com aquela tosse que fica fazendo aniversário. Então começa dessa forma até que se instale a doença e a tosse fique diariamente. Posteriormente, o paciente tem a dispneia, que é o sintoma mais característico, que pode ter variações e aparecer até muitos anos antes do diagnóstico, mas ela é progressiva ao longo do tempo e piora o esforço. A produção de escarro, que geralmente é em pequenas quantidades de muco firme ao tossir, e também em períodos de exacerbação, isso pode aumentar. Sibilos que são variáveis a depender de quanto que esse paciente tem de acometimento de inflamação de brônquios, né? Ou então em momentos de exacerbação. A opressão torácica, que é a dor no tórax mesmo, e geralmente ela é muscular pelo esforço que o paciente faz para respirar e também em momentos de tosse. E a fadiga, que é diferente da dispneia. A fadiga é aquela sensação subjetiva de cansaço ou exaustão. O indivíduo que tem DPOC, ele sempre sente que ele está com baixa energia. E lembrar que é um paciente com inflamação sistêmica, não é uma inflamação restrita ali só no pulmão. Essa inflamação, ela extravasa para a corrente sanguínea. Então tem efeitos de anorexia, perda de peso, perda de massa muscular, né? Contribuindo mais com a fraqueza desse paciente. E aquele paciente que vai tendo a doença mais avançada, né? Ele vai ativando mecanismos compensatórios, porém deletérios,
que é, por exemplo, a insuficiência respiratória hipoxêmica leva a uma vasoconstricção pulmonar, que leva ao aumento da resistência da artéria pulmonar, que leva a uma dilatação das câmaras direitas, que eu acabei de descrever aí para vocês, o cor pulmonar, tá? E o cor pulmonar nada mais é do que uma insuficiência cardíaca direita secundária a uma patologia pulmonar conhecida. E o paciente, ele pode se apresentar aí com edema periférico, em anasarca e tudo mais. Aqui é só para mostrar para vocês do exame físico desse paciente, né? O normal é a gente ter um diâmetro torácico com o diâmetro antero-posterior similar ao látero-lateral, e a hiperinsuflação altera a mecânica dessa caixa torácica, retifica o diafragma e acaba fazendo com que o diâmetro antero-posterior fique maior em relação ao látero-lateral, que é o tórax em tonel. E como a gente faz o diagnóstico? É para radiografia de tórax? É pela tomografia? Não, gente. Apesar desses exames mostrarem alterações que são do DPLC, não é pelo exame de imagem que a gente faz o diagnóstico. É pelo teste de função pulmonar. A DPLC só é estabelecida quando eu tenho uma obstrução fixa com limite relevante do fluxo de ar, tá? Então, esse limite é exemplificado pela relação do volume expiratório forçado do primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada menor do que 0,7. Eu preciso ter, então, um paciente que eu suspeitei, tá? Esse é o trabalho de vocês, porque ele tem sintomas respiratórios crônicos, tosse, produção de catarro, dispneia progressiva aos esforços, e ou um histórico de exposição relevante. Eu faço a espirometria e preciso ter essa relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7 para dar o diagnóstico. Aqui é um paciente fazendo a espirometria de forma adequada, com clipe nasal e fazendo as manobras. E, gente, só um adendo. Existe, desde o GOL de 2022, um conceito novo que é o pré-DPLC, que é a tentativa de classificar indivíduos que não se encaixam ainda com essa relação do VF1 sobre CVF menor do que 0,7 e que a gente precisa agir. Então, pacientes que tenha, por exemplo, aquele raio-x alterado, ele fumou por um tempo relevante, ou ele fuma ainda, mas faz a espirometria, não fecha critério de DPLC. Em indivíduos que têm, por exemplo, já um VF1 alterado, mas também não faz relação, então esse indivíduo ele ganha uma nomenclatura, ele tem um pré-DPLC. Então quer dizer que todo pré-DPLC vai ser DPLC? Não, provavelmente. Mas é aqui onde nós temos que agir para conversar, educar esse paciente, às vezes se ele está fumando, parar de fumar, se tem outro fator ocupacional, por exemplo, intervir para que ele não vire um DPLC e fazer o segmento para a gente acompanhar como que vai ficar esse paciente posteriormente. O exemplo da espirometria, que é o exame que todo mundo tem dúvida. Eu vou falar aqui para vocês o que deve ser visto, tá? Então a gente começa pelos gráficos. Nós temos dois gráficos. Um é o gráfico de fluxo-volume, tá? E o outro é o gráfico de volume-tempo. No fluxo-volume, o que chama a atenção? A manobra do paciente, ó, a alça inspiratória é essa de baixo e a expiratória com pico de fluxo é essa de cima. O traçado seria o normal. Então, a curva típica do paciente obstruído é aquela curva que ela é menor em relação ao normal e ela tem uma concavidade para cima. Então, essa é uma curva típica da DPLC. E as medidas para a gente avaliar o VF1 e a capacidade vital forçada é através do volume-tempo, onde o VF1 é o volume expiratório forçado do primeiro segundo e aqui o volume é expresso em litros, tá, gente? E a capacidade vital forçada é aquela expiração forçada que é feita logo após uma inspiração forçada, tá? E o VF1 a gente usa porque é no primeiro segundo que a gente exala a maior quantidade de ar. Quando a gente vai quando a gente vai para os números, então vocês vão direto aqui para a relação do VF1 sobre CVF. E ela vai ser dada em porcentagem imprevisto, tá, gente? E nós vamos ver essa medida pré-broncodilatador e pós-broncodilatador.
a medida que deve ser vista para o diagnóstico é o pós-broncodilatador. E ele tem que ser menor do que 0,7 ou 70% ou 70%, tá? Então, esse paciente aqui tem 63, é menor do que 70, é menor do que 0,7, pós-broncodilatador. Posteriormente, na espirometria, eu vi, olha, ele tem realmente essa diminuição da relação e ela se encaixa menor do que 0,7. Então, a relação, gente, não é a porcentagem do previsto, é o previsto, é o valor absoluto, tá? Posteriormente, a próxima medida que eu vou ver vai ser o VF1, que vai me dar aquela classificação funcional que eu vou mostrar para vocês depois. Então, primeiro a relação, critério diagnóstico, posteriormente, para eu dar a classificação de gravidade funcional, é o volume expiratório forçado do primeiro segundo pós-broncodilatador. Que aqui tá o do paciente em litros, ó lá, 2 litros, 221, e aí o que eu olho é a porcentagem, no caso aqui, 60%. Então, eu tenho um diagnóstico, gente. Qual que é o próximo passo? O que eu faço com esse paciente? Eu vou aplicar questionários. Eu vou classificar esse paciente quanto ao grau de dispneia e a escala que a gente usa é a MRC modificada, tá? Onde eu tenho 4 níveis. 0 é o paciente que só tem dispneia ao exercício intenso e 4 aquele paciente que é muito dispneico, mesmo quando ele fica em repouso aos mínimos esforços ou ele se limita, ele não quer sair de casa porque ele sente muita falta de ar. E 2 já é o paciente mais sintomático e esse número marca um paciente que é pouco sintomático e muito sintomático. Então eu fiz uma escala, eu vou fazer 2 escalas. A outra escala é o CAT, e esse CAT ele avalia a percepção do paciente em relação aos seus sintomas. Então, se ele tem tosse, se ele produz catarro, se ele tem pressão no peito, como que ele é em relação à falta de ar, tá? Se ele tem limitação de atividades. Quanto mais pontos esse paciente vai dando, mais sintomático ele é, maior o impacto da doença na sua percepção de qualidade de vida. E a classificação funcional, que é o VF1, em porcentagem dessa vez, pós-broncodilatador. Isso vai me dar um valor se essa classificação, se essa perda de volume respiratório aí é leve, moderado, grave ou muito grave. Bom, fazendo a classificação que eu tenho de sintomas do paciente, posteriormente eu vou interrogar esse paciente se ele é um paciente que vem tendo muitas exacerbações. Porque a exacerbação, gente, é o que tem mais impacto na mortalidade. É muito importante a gente captar esses pacientes, tá? Então, perguntar a esse paciente se nesse último ano ele teve alguma exacerbação que ele precisou de ajuda médica, se ele precisou internar. E, gente, lembra que eu falei que a DPOC é heterogênea? Nós não usamos mais esse tipo de classificação. Olhar um paciente e falar, nossa, ele é aí um enfisematoso, ele é um soprador rosa, um pick puffer. Ou ele é um paciente inchado, blue bladder, bronquite crônico. Não é mais. Dificilmente vocês vão ver um DPLC como nessa gravura antiga e muito clássica da minha época de formação, por exemplo. Ela é muito mais do que isso. Então, a gente tenta classificar o paciente conforme a percepção que ele tem em relação aos sintomas respiratórios, o quanto que isso compromete a qualidade de vida e principalmente se esse paciente é um exacerbador, tá? E é por isso que a gente usa uma classificação muito mais completa, que é, eu dei o diagnóstico, eu vou avaliar o grau de limitação de fluxo, também não é só a espirometria que me dá a classificação, a espirometria é só um número, tá? Mas o que vai interessar mais e definir o tratamento desse paciente é a classificação A, B e E, que é aquela que a gente leva em consideração aqueles questionários de sintomas e o histórico de exacerbação. Então, um exemplo, um paciente ele vai ser um GOLD se ele tem uma exacerbação que precisou ser internado ou pelo menos 2 exacerbações moderadas no último ano, tá? Tirou o C e o D, ficou só como de tão importante que é eu identificar esse paciente exacerbador e intervir nesse paciente no tratamento. O paciente GOLD A é aquele que é pouco sintomático. Ele tem DPLC,
Tem, mas ele tem poucas repercussões. Isso não quer dizer que ele tenha uma perda de função leve, tá, gente? Tá? Por isso que isso tudo é muito separado, é muito complexo a classificação de DPLC. Eu posso ter um paciente que tenha, por exemplo, o VF1 com 45%, que ele é um Gold 3, e ele ser um Gold A. Isso pode acontecer, um Gold 3A. É o mais comum? Não é o mais comum, mas pode acontecer. E o Gold B é aquele paciente que é muito sintomático, ele ganha pontuação no MMRC a partir de 2 e ganha pontuação no CAT a partir de 10, mas ele não vem exacerbando. O tratamento medicamentoso, para que eu vou tratar esse paciente? O que isso realmente, de fato, vai fazer efeito? Vai sim, gente, vai fazer efeito no sentido de que a broncodilatação é que vai melhorar a dispneia desse paciente. Melhorando a dispneia, esse paciente começa a andar, fazer suas coisas. Isso melhora a percepção dele de qualidade de vida. Além disso, tem alguns broncodilatadores que diminuem a chance de exacerbação desse paciente. E existem também alguns broncodilatadores associados que podem até reduzir mortalidade. Então, o tratamento pilar desse paciente são broncodilatadores. E a gente tem alguns broncodilatadores de dois tipos de ação diferentes, com tempo de ação também diferentes. Então, nós temos de ação beta-2 agonista e anticolinérgicos, e ambos têm opções com ações de curta ação e com ação de longa ação. O beta-2, basicamente, de forma bem simples, ele faz a broncodilatação através da ativação dos receptores beta-2 na musculatura lisa dos brônquios. Isso vai ativar o AMP cíclico e vai culminar aí com o relaxamento dessa musculatura lisa. Vai melhorar a passagem do fluxo de ar e vai diminuir as áreas de aprisionamento aéreo. Então, esse paciente, ele respira melhor. E os antimuscarínicos ou anticolinérgicos é porque eu tenho já fisiologicamente o tônus do meu brônquio, ele é um tônus de broncoconstricção. E isso é feito através da ação da acetilcolina, ou seja, inervação parasimpático. Quando eu antagonizo esse efeito, então quando eu vou contra o meu efeito de broncoconstricção, o que eu tenho é relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, tá? Então, através da ativação, né, através do bloqueio da acetilcolina, eu tenho esse liberação aí desse tônus broncoconstrictor. E um efeito adicional desses anticolinérgicos ou antimuscarínicos, a gente fala muscarínicos porque a ação dos receptores, né? Então ele age no M1, M2 e M3, sendo que os anticolinérgicos de ação curta, que é o ipratrópio, ele também age no M2, já o anticolinérgico de ação longa, que a gente tem aí o tiotrópio principalmente, né, o que foi o pioneiro, ele tem ação mais no M1 e M3. Então, o anticolinérgico ele também tem um efeito de diminuir a secreção das glândulas exócrinas, então diminui um pouquinho esse paciente que é DPLC, que é mais secretor. E como a gente faz o tratamento medicamentoso? Através da classificação que eu fiz para o meu paciente. Se ele é um Gold A, ele é um paciente que ele pouco exacerba, então ele tem poucos sintomas. Eu posso escolher qualquer broncodilatador para aliviar os sintomas desse paciente. Mas se ele já é um Gold B, ele é um paciente mais sintomático. Aí eu vou começar com esse paciente com um broncodilatador de ação mais longa. Só que o paciente que ele é muito sintomático, por exemplo, ele tem um CAT pontuando muito alto, eu estou autorizada a iniciar já com uma terapia de dupla broncodilatação. Já o paciente que é grupo E, ele é exacerbador, eu tenho que começar com dupla broncodilatação. Eu preciso também começar com um anticolinérgico, porque o anticolinérgico ele reduz a exacerbação. E eu vou considerar a tripla terapia, que é LABA, LAMA e corticoide inalado, se esse paciente tem a contagem de eosinófilo a partir de 300 no sangue, tá, gente? Aqui é para mostrar para vocês as opções que a gente tem de mercado, por exemplo, broncodilatador, um LABA, o formoterol, o olodaterol,
tá? Que é um LABA de ultrassom que demora aí, tem um tempo de ação de 24 horas. A gente tem o indacaterol, que é cápsula inalada. Então, nós temos diversos dispositivos aí de, por exemplo, o beta-2 agonista de longa ação para o paciente, vai depender do paciente, tá? E de anticolinérgicos, antimuscarínicos de longa ação, nós temos o tiotrópico, que é o pioneiro, temos o meclidínio, que é o vaniço, que é dado pelo SUS, né? E também temos o glicopirrônio, que é menos comercializado no mercado e não temos a opção pelo SUS. E de dupla broncodilatação, o que nós temos disponível no mercado? Nós temos dois. O nome comercial Espioto, que é a associação do tiotrópio com o olodaterol, e nós temos o nome comercial Anoro, que é a associação do vilanterol com o meclidínio, e ambos são indicados para os pacientes mais sintomáticos, que são o grupo B, ou os pacientes que estão exacerbando, que é o grupo E. O Tibro também, ele é menos comercializado, mas é uma opção que nós temos no mercado. Então, gente, o que nós temos de evidências científicas aí, o que nós temos de trabalho? Os broncodilatadores, eles são centrais para o manejo dos sintomas e são devem ser administrados de forma regular para prevenir ou reduzir sintomas. E uso regular, de acordo com a necessidade de um broncodilatador de ação rápida, melhora o VF1 e os sintomas, e o paciente tem que ter essa opção. E os LABAs e LAMAs, eles melhoram um pouco não, significativamente aí a função pulmonar, a falta de ar, a condição de saúde, e são capazes de reduzir a taxa de exacerbação desses pacientes, principalmente o LAMA ou a terapia combinada. Os LAMAs, como eu disse, eles têm um maior efeito na redução de exacerbação em relação aos LABAs. A terapia combinada é que faz melhor efeito na redução de exacerbação. E quando usado, por exemplo, eu tenho 2 broncodilatadores, quando eu uso em um dispositivo só, é muito mais conveniente, então melhor adesão por parte desse paciente. E, gente, corticoide na DPOC, como que é isso? Quando devemos usar? Existe um marcador que não foi feito à toa, foi através de estudos de observação de que pacientes DPOC que têm contágio de eosinófilos no sangue a partir de 300 são aqueles que vão responder melhor ao corticoide ou aqueles que têm sobreposição com asma, tá? Mas também temos dados mostrando que aquele paciente que está exacerbando grave, aquele paciente que é um GOLD então esse paciente, ele tem uma indicação de usar corticoide. Quando a gente tem que considerar usar, então quando usar são nessas indicações, considerar usar uma exacerbação moderada e contágio de eosinófilos entre 100 e 300. Quando deve evitar? Então, em pacientes que não têm benefícios, são naqueles que têm eosinófilos de 100 para baixo, pacientes que têm história de infecção de tuberculose ou micobactéria não tuberculosa, ou aqueles pacientes que têm pneumonia de repetição, e eu vou explicar por quê. Então, gente, a combinação de LABA mais corticoide inalatório, que é, por exemplo, o nome comercial Alenia, formoterol e budesonida, que é muito bom para asma, formoterol e budesonida, o Symbicort, o Relvar, o Foster, para DPOC ele já não é a primeira opção, mas sim tem sua indicação nesses pacientes que eu falei para vocês. Nunca corticoide isolado, sempre corticoide associado com broncodilatador. Ainda teve por último aí o Seretide, que é o salmeterol com a fluticasona. Mas por quê? Por que para DPOC isso não resolve? Porque, gente, o tipo de inflamação do DPOC, ele realmente não é muito respondedor aos corticoides inalatórios. Não é tipo uma inflamação tipo 2, de linfócito TCD4, enfim, participação de eosinófilos. Tem a participação dessas células, tem, mas em menor proporção, tá? Então, esse tratamento, ele pode aumentar o risco de pneumonias, principalmente naqueles pacientes que têm eosinófilos menor do que 100, tá? Enfim, esses pacientes que têm um eosinófilo menor que 100, geralmente são pacientes que têm alguma alteração no microbioma ali pulmonar, eles têm uma presença maior de proteobactérias, principalmente o hemófilos, então tem associação de corticoide inalatório, principalmente a fluticasona, com aumento de ter pneumonias, tá? Então, independente do uso de corticoide inalatório, temos evidência de que a contagem de eosinófilos baixa aumenta o risco de pneumonia, então nesses pacientes é melhor evitar, tá? E em alguns pacientes que começaram a usar a associação de LABA mais corticoide inalatório,
é preferível descontinuar, fazer uma revisão desse tratamento, tá? Então, a descontinuação de corticoide inalatório em um cenário de terapia dupla com broncodilatador mostrou que tanto a perda do VF1 quanto o aumento da frequência de exacerbações associadas a descontinuações foram maiores naqueles pacientes que têm um eosinófilo mais alto, ou seja, mais uma vez reforçando aqui para vocês que quem tem indicação de usar corticoide inalatório e que tem DPOC é aqueles que têm eosinófilos acima, a partir ou acima de 300. E a terapia tripla, Carla? Eu sei que tem aí duas opções no mercado, o Trelegy e o Trimble. Deixa eu voltar aqui. Sim, ela melhora a função pulmonar, melhora os sintomas, condições de saúde, reduz exacerbação em comparação a corticoide com LABA, dupla broncodilatação ou monoterapia com lama. Então, todas as opções possíveis que a gente sabia que reduzia a exacerbação, a terapia tripla é superior, isso a nível de evidenciado. Então, também temos dados recentes do efeito benéfico dessa terapia tripla em comparação com dupla broncodilatação, em reduzir a mortalidade em pacientes sintomáticos. E temos dois grandes estudos que foram ensaios clínicos randomizados, que foi o IMPACT e o ETHOS, mostrando esse desfecho duro aí, que é o desfecho de mortalidade em pacientes muito graves com exacerbações aí frequentes. Outros tratamentos, nós temos aí então o nome comercial Daxas, que é o Roflumilast, é um inibidor de fosfodiesterase 4. Ele tem um efeito sobre a inflamação no paciente do perfil exacerbador, pouco efeito de broncodilatação, tá? Então o paciente já está com tudo ali, tá com terapia tripla e ainda está exacerbando, é um paciente que tem indicação de usar o Roflumilast. A azitromicina também indicado para pacientes exacerbadores que já está usando de um tudo e ainda continua exacerbando, e é um efeito imunomodulador 3 vezes na semana, geralmente um benefício até 1 ano de tratamento. E os mucolíticos, como por exemplo a acetilcisteína, carbocisteína, eles podem ter também um efeito nos pacientes que são mais bronquíticos, mais inflamatórios. Corticoide oral, não uso, a não ser que seja em momentos de exacerbações agudas em pacientes com exacerbações com classificação moderada ou grave. Bom, eu comecei o tratamento para o meu paciente com DPOC, eu classifiquei tudo, lá, eu vou ver ele no retorno. No retorno, gente, eu sempre vou revisar como que dá dispneia, classificação de MMRC, o CAT, tá? Se esse paciente está tendo exacerbação, ele não era exacerbador, ele passou a ser, isso é dinâmico, eu sempre vou estar vendo isso. Eu não vou precisar classificar ele toda vez A, B e E, mas eu vou precisar perguntar a ele essas questões que são muito relevantes. Eu vou avaliar se esse paciente está sabendo usar bem o dispositivo dele, se ele está fazendo outros tratamentos que não são medicamentosos, tá? E eu sempre vou checar e ajustar. Será que eu vou ter que tirar o corticoide? Será que eu vou ter que adicionar um broncodilatador? Será que agora é o momento da terapia tripla? Será que esse paciente já está com a terapia tripla e ele é um exacerbador e eu vou ter que pensar em roflumilast ou azitromicina ou um mucolítico? Enfim, será que esse paciente ele precisa de uma reabilitação? Será que eu preciso avaliar comorbidades? É esse que é o manejo das consultas subsequentes de um paciente com DPOC. E oxigênio? Gente, oxigênio é em pacientes que têm indicação, né? E quando que eu vou triar? Por isso que vocês têm que ter o oxímetro. Se esse paciente está lá saturando 92, 91, 90, é o momento da gasometria, né? E a gasometria vai me mostrar se esse paciente vai se beneficiar com o oxigênio ou não. E quais são os critérios para indicar oxigênio? PO2 menor a partir de 55 ou menor, ou saturação a partir de 88, ou se esse paciente tem uma PO2 abaixo de 60, ou uma saturação a partir de 90 e tem hipertensão pulmonar, policitemia. Então, se ele tem essas consequências, que eu sei que são consequências deletérias, eu sou um pouquinho menos rigorosa com a PO2 desse paciente. E esses pacientes, essas indicações são as indicações de oxigênios que devem ser ofetadas através de cilindros ou concentradores, tá?
Toda vez que eu indico para o paciente um oxigênio, eu vou reavaliar esse paciente em 2 a 3 meses e vou repetir a gasometria, porque pode ser que ele precisou de oxigênio no momento de exacerbação e depois ele recuperou um pouco de função pulmonar. Então, a gente tem que acompanhar e fazer a titulação de oxigênio desses pacientes. Só um detalhe aqui, manter uma saturação alva aí de 92, né, não mais que isso. E a ventilação não invasiva, sim, temos indicações em pacientes graves que têm a retenção de gás carbônico, então tem uma insuficiência respiratória hipercápica crônica, histórico de exacerbação grave com internação hospitalar, né? E isso vai fazer com que eu previna a reinternação e diminua a mortalidade. Então, paciente aqui exemplificando aí com um aparelho de ventilação não invasiva com pressão positiva, tá? E já que a gente sabe que o principal fator de risco é o tabagismo, eu preciso intervir nesses pacientes, mas principalmente, gente, naqueles pacientes que são sintomáticos leves ou que são pouco sintomáticos, porque isso de fato reduz mortalidade. Infelizmente, cerca de 40% dos pacientes com diagnóstico de DPOC são fumantes. O tratamento é difícil, mas existem várias opções para a gente ofertar para esse paciente. Toda consulta é desejável, é importante que vocês aconselhem o paciente DPOC que fuma. Vacinas são recomendáveis? São. Importante causa de exacerbação desse paciente são as infecções. Então, a gente tem que prevenir para influenza, para Covid-19, para infecções de pneumonia. Aqui, o que a gente tem de vacinas pneumocócicas ainda é a vacina pneumo 13 conjugada e a 23 polissacarídica, mas segundo o CDC, a gente já tem a 20 e a 15, tá? E também, além dessas aí que a gente conhece, a vacina que protege contra a coqueluche para aqueles que não foram vacinados durante a adolescência e herpes zoster, porque esses pacientes têm a faixa etária a partir aí de 40 anos, a vacina é indicada a partir de 50 anos. E o que de fato, de tudo isso que eu falei para vocês que diminui a mortalidade, vale a pena a gente revisar esse slide. Então, parar de fumar em indivíduos que são ainda assintomáticos ou levemente sintomáticos, mas em qualquer estágio isso pode diminuir a inflamação. A reabilitação cardiopulmonar, ou seja, a fisioterapia com foco em reabilitação em indivíduos internados ou por exacerbação de DPOC. A indicação de oxigênio em pacientes que têm, de fato, aquelas indicações que eu falei para vocês por critérios gasométricos. A ventilação não invasiva em pacientes que têm a DPOC grave com hipercapnia. A cirurgia redutora de volume pulmonar em indivíduos que têm enfisema nos lobos superiores e que têm uma baixa capacidade de exercício. E o único tratamento medicamentoso que foi capaz de mostrar uma redução na mortalidade foi a terapia tripla. LABA, LAMA e corticoide inalatório naqueles pacientes que têm crises graves, frequentes e graves. Mas temos outros tratamentos para DPOC? Temos. Pacientes que têm deficiência de alfa-1-antitripsina, a reposição dessa enzima. Antitussígenos não tem nenhuma evidência, nível de evidência C muito baixa. Vasodilatador em pacientes que têm a hipertensão pulmonar não tem evidência, tá? A educação e manejo, a educação isolada não é efetiva, mas se você vai orientar esse paciente, ele vai fazer na prática aquilo que ele está sendo orientado, aquela comunicação continuada, sim, melhora a condição de saúde, diminui internação, diminui visita à emergência, ele começa a entender melhor como funciona a DPOC, isso é nível de evidência B. Outros tratamentos, como intervenções cirúrgicas, além da cirurgia redutora de volume pulmonar, nós temos broncoscopia em centros especializados, não é algo muito fácil de encontrar, nós temos poucas unidades com experiência, né, em tratamentos com broncoscopia, por exemplo, que pode ser feito através de válvulas endobrônquicas e ablação. Tudo isso é para reduzir volume pulmonar, melhorar a hiperinsuflação e melhorar a dispneia e tolerância ao exercício e qualidade de vida. E o transplante pulmonar, naqueles casos de DPOC muito grave, com VF1 menos de 20%, que já tem hipertensão pulmonar ou cor pulmonar, apesar do uso de oxigênio, ou aqueles que têm histórico de exacerbação mais grave com hipercapnia, tem um nível de evidência C, porque é uma cirurgia de grande porte, né, que leva a uma grande morbidade. E não podemos deixar de falar de cuidados paliativos, gente.
A gente falou, o espectro clínico da DPLC é muito grande, ela é heterogênea. Nós temos desde paciente Gold A até um paciente Gold E com uma classificação de perda de funcional 4, que usa oxigênio, que ele é muito grave. Então, todo médico que está lidando com esses pacientes tem que entender sobre cuidados paliativos. Então, o que é o cuidado paliativo? Medidas, opções de conforto para esse paciente. Então, temos opções de reduzir dispneia com opioides, com estimulação neuromuscular, oxigênio, ventiladores na face do paciente, é tudo nível de evidência C, mas é um conforto para esse paciente. Suplementação nutricional para aqueles pacientes que estão desnutridos, que estão com disfunção de musculatura esquelética, né? Isso melhora aí em nível de evidência B. E aqueles pacientes que têm fadiga, reabilitar, suporte nutricional, intervenções aí de mente e corpo, meditação, mindfulness, tudo isso pode ajudar e está dentro do mundo de cuidados paliativos, que é maravilhoso. Nunca esquecer que esse DPOC ele não vem sozinho, ele vem com comorbidade, gente. E quando ele tem comorbidades, ele tem um impacto significativo no curso da doença, tá? Então deve ser pensada, deve ser tratada. Doença cardiovascular mais comum, doença arterial obstrutiva periférica também. Câncer de pulmão é mais frequente no paciente DPLC, é uma grande causa de morte. Osteoporose, depressão, ansiedade, imagina você ficar limitado. A doença do refluxo gastroesofágico, então ela contribui com a inflamação continuada ali na via aérea, então piora a condição de saúde, aumenta o risco de exacerbação. E apesar da gente saber de todas essas multimorbidades, reduzir ao máximo a polifarmácia. Lembrar que o paciente que fuma ou fumou, parou de fumar até pelo menos 15 anos aí do tempo, é um paciente com alto risco de câncer de pulmão e ele entra nos critérios para rastreamento de câncer de pulmão com a tomografia anual com baixa dose de radiação. Mas naqueles DPLC, por exemplo, que nunca fumaram, esses não têm esse benefício. Então, a gente sabe que existe fatores de riscos comuns para o desenvolvimento de câncer de pulmão, e ali, como fator de risco, a gente tem paciente que tem efizema, paciente que tem a limitação de ar, ou seja, tem a DPOC, pacientes mais magros, pacientes com histórico familiar, e a idade a partir de 55 anos. Gente, dei uma acelerada aí no final, mas é para não ficar maçante, espero que vocês tenham gostado, e obrigada. A referência está toda no documento Gold da última edição.